Bom dia, mais uma palavra abençoada para a nossa edificação. Eu trago o livro de Salmos, primeiro, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém por essa palavra abençoada, né? E nós precisamos ter muito cuidado quando nós estamos, né, na caminhada com Cristo, com as vozes ao nosso redor, porque a todo momento vai ter alguém tentando dar conselho, só que esses conselhos normalmente nos afastam dos caminhos do Senhor. Eu tenho passado por muitas lutas na minha vida, mas graças a Deus uma coisa que eu aprendi é ouvir a voz do Senhor, é entender o propósito de Deus para minha vida. Então, começa pela minha bebê, né? Todo mundo falando para eu colocar minha bebê na creche, só que não foi o que Deus, né, falou. E essa semana mesmo eu falei com uma pessoa, falei, olha, quando Deus falar comigo, quando Ele falar para eu colocar a bebê na creche, eu vou colocar, mas agora não. Ou são também, né, o apartamento onde eu moro, as pessoas falando para eu sair, sai desse apartamento, o aluguel é caro, você não está trabalhando. E eu fui falar com o Senhor, eu fui pedir a direção do Senhor. E a palavra que Deus me deu foi de Jacó, quando estavam entulhando os poços dele, ele queria sair dali por inveja, né? E o Senhor falou com ele, se você sair dessa geografia, a minha bênção não vai com você, não te acompanha. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas ao nosso redor. Evita conversar, se precisar tomar uma decisão, pede direção ao Senhor, busca o Senhor, sabe? Medita mesmo, tenha um relacionamento, porque a voz do Senhor é clara, é nítida. É tremendo, é impressionante como que quando você realmente tem relacionamento com o Senhor, você consegue distinguir a voz dele. É impressionante. Olha, uma amiga, o marido de uma amiga faleceu. E aí eu fui orar ao Senhor para saber se era para eu ir, né? Porque por eu estar com a bebê, né? Eu fiquei receosa de ir, né, para um velório, ir para o cemitério com a minha bebê. E não tive dúvidas. Quando eu fui orar ao Senhor para pedir a direção, o Senhor falou que a gente deve chorar com os que choram. Então, a voz do Senhor não deixa dúvida. Quando você realmente tem um relacionamento com o Senhor, você não tem dúvida. E para as pessoas que não estão na mesma caminhada cristã que a gente, o que a gente está vivendo em Cristo é loucura. Por exemplo, teve um mês, né, em que eu não tinha o dinheiro do aluguel. E a minha filha perguntou, mãe, você já tem um plano B? Eu falei, não, eu falei com ela, né? Falei, Deus vai prover. E ela falou assim, mas se Deus não prover, a senhora já tem um plano B? E eu olhei para ela e falei, filha, aprende uma coisa. Quem tem Deus não precisa de plano B, porque Deus supre todas as nossas necessidades. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito, porque às vezes aos olhos humanos, sabe, as pessoas falando, você olha assim e fala, faz sentido, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Mas, gente, vai aos pés do Senhor, pede a direção do Senhor, porque Deus fala, Deus nos orienta, Ele guia, assim como Ele guiou, sabe, assim como Ele deu direção ao povo saindo do Egito pelo deserto, Ele nos guia, Ele nos dá a direção, gente. Olha, eu pedi ao Senhor para abrir uma porta para mim de trabalho e Ele abriu a porta na Mary Kay. E eu queria uma confirmação. Falei, Senhor, confirma para mim se realmente é para eu trabalhar com isso, né? Eu não tô. Então confirma para mim se eu conseguir vender pelo menos uma base. Eu vou saber que o Senhor está nesse negócio. Gente, foi tremendo, tremendo. Eu falei isso à noite. No outro dia de manhã, quando eu sentei aqui para fazer o meu devocional, uma irmã da igreja me mandou mensagem perguntando se eu tinha tal base. Então, assim, Deus, ele fala de uma forma muito nítida. A gente só precisa estar com o coração voltado para Ele, para a gente conseguir discernir, sabe? Igual no caso da minha bebê. Deus me pediu para abrir mão de 19 anos de trabalho, né? De 19 anos de trabalho. E aí, 6 meses depois que eu saí do trabalho, Deus me entregou essa criança, com 46 anos de idade. Então eu entendi que hoje é para eu fazer diferente, é para eu cuidar da minha filha, é para ficar em casa. Deus está botando as mulheres, chamando as mulheres para estar em casa, cuidando dos filhos. E as pessoas ao meu redor não entendem isso.
não sabem que o propósito de Deus na minha vida é de estar dentro de casa, cuidando da casa da minha bebê. Então as pessoas querem que eu coloque a minha bebê na creche para que eu vá trabalhar. Mas não faz sentido. Se fosse para eu botar essa criança na creche, Deus não teria por que me tirar do trabalho. Era só eu continuar trabalhando, engravidava, tinha minha bebê, voltava para o trabalho e ela ia para a creche. Mas aos olhos humanos não faz sentido, sabe? Os planos de Deus para a nossa vida são diferentes, gente. Então, eu deixo essa palavra para nossa reflexão. Cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você compartilha a sua vida, os seus segredos, os seus planos, os seus projetos. Cuidado, cuidado, tá? Se apeguem a Deus, conversem com Deus, segue o caminho que Deus tem para cada um. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na Tua presença, que o Senhor abençoe esse dia em nome de Jesus. Amém.